Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o conceito de lugar de fala. Vou fazer alguns esclarecimentos e alguns apontamentos sobre esse conceito. Não é minha intenção esgotar o tema nesse único vídeo, mas eu tenho bastante coisa para falar sobre o assunto. E se o vídeo ficar muito grande, normalmente meus vídeos têm durado de 20 a 40 minutos. Se isso acontecer, esse vídeo vai ser dividido na edição em 3 ou até mesmo em 4 partes, 2, 3 ou 4 partes. Eu vou saber disso a hora que eu estiver editando. Então, se você estiver assistindo esse primeiro vídeo, fiquem espertos porque pode ser que tenha uma continuação, né, na parte 2, na parte 3. Eu vou publicar isso tudo no canal de uma única vez, tá? Logo depois que eu terminar de editar o vídeo. Então vamos começar o debate sobre esse conceito, o conceito de lugar de fala. E eu quero começar falando sobre por que eu resolvi falar sobre esse assunto. Eu fiquei conhecendo o conceito de lugar de fala em meados de 2016, quando eu estava assistindo um vídeo de um militante LGBT que falava sobre, os assuntos, questões, demandas do universo LGBT. Ele estava falando coisas até muito interessantes, até que num determinado momento ele deu a entender, tá? Eu não lembro exatamente o que ele estava falando, mas assim, ele deu a entender que só LGBTs podem falar de assuntos LGBTs, ou só LGBTs pode falar sobre os LGBTs, né? Era um raciocínio de que só homossexuais podem falar dos homossexuais, era alguma coisa assim. Eu achei aquilo muito estranho, intuitivamente eu não concordei com aquela ideia, mas na hora eu também não tinha argumentos para falar contra, né? Então, e assim, antes de me pronunciar sobre esse assunto, eu resolvi então que eu tinha que pesquisar sobre o assunto, tá? A maioria dos assuntos, quem me conhece, quem me acompanha no canal, sabe que esse é meu estilo. Qualquer coisa que eu vá falar, mesmo que seja um assunto que eu já domine, ainda assim eu faço uma pesquisa, faço uma escolha de bibliografias, tá? Isso é o meu método de trabalho aqui no canal. E se for um assunto que eu não tenho tanto conhecimento, tanto domínio, mais ainda vou fazer a pesquisa. Então vejam, eu entrei em contato com esse conceito na metade de 2016, lá por meados de 2016. E dando uma olhada nas redes sociais, redes sociais Facebook, no próprio YouTube, em várias redes sociais, eu fui percebendo que esse discurso ia se reproduzindo. Então, nas comunidades, por exemplo, nas comunidades negras, né, da população negra, então alguns militantes falavam isso. Só negros podem falar sobre negros. Só negros podem falar sobre a realidade do negro ou a demanda do negro e por aí vai. Em algumas comunidades com temáticas feministas. Então algumas militantes vinham também falando isso. Existe um lugar de fala da mulher e só a mulher pode falar sobre a mulher, ou só a mulher pode falar sobre o feminismo, né? Homens não podem participar do feminismo, coisas desse tipo. E dentro da comunidade LGBT também, né? Eu próprio sou um LGBT, então, em teoria, meu lugar de fala é o lugar de fala LGBT, né? E eu vou, inclusive, centrar os meus argumentos dentro desse universo mesmo, né? Então, será que só LGBTs podem falar de LGBTs? Só mulheres podem falar de mulheres? Só negros podem falar de negros? Então, isso para citar esses 3 grupos, mas existem outros, tá? Existem outros grupos, outras comunidades. Grupos e comunidades identitários. Bom, e aí, intuitivamente, pelo menos no que diz respeito ao universo LGBT, tá? Para ficar no meu lugar de fala, pelo menos no que diz respeito ao universo LGBT, eu não concordei muito com essa ideia, mas eu também não tinha argumentos para ir contra isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa, primeiro pelas redes sociais, depois nos mecanismos de busca, mas o principal foi procurar nos mecanismos de busca acadêmicos, tá?
Principalmente, por exemplo, o Google Acadêmico. Eu não gosto de pesquisar no Google, eu gosto de pesquisar no Google Acadêmico, é onde eu tenho mais confiança. E depois as bases de dados das universidades. E aí, uma coisa que me causou uma certa surpresa foi ver que o conceito de lugar de fala quase não aparece nas pesquisas de bancos de dados. Pelo menos foi assim quando eu fiz a pesquisa, isso lá para meados de 2016. Eu não fiz uma pesquisa agora em 2019, né? Nós estamos em 2019, talvez até tenha alguma coisa a mais escrita sobre o assunto, mas naquela época não tinha. E isso me gerou uma surpresa ver que o meio acadêmico não estava tratando desse assunto. Parecia ser um assunto mais presente na militância, né? Nas militâncias de movimentos populares, nas militâncias de base. Mas aí eu tive uma certa sorte, eu insisti na pesquisa, pesquisei no YouTube, aí eu descobri uma autora chamada Djamila Ribeiro, e ela tem esse livro aqui, ó. Esse livro se chama O que é Lugar de Fala. Então eu achei muito interessante esse livro, eu li o livro, fiz até fichamentos, resumos do livro, para entender bem o conceito, tá? O conceito de lugar de fala antes de poder falar sobre o assunto. E aí, quando eu li o conceito, eu consegui entender muito bem do que se trata e consegui, inclusive, filtrar os enganos, né? Consegui separar os equívocos que normalmente aparecem aí nas redes sociais, até mesmo por parte de militantes. Eu me dei conta que muita gente que fala do lugar de fala, que tenta fazer uso desse conceito, na verdade não sabe do que está falando, comete equívocos, né? Tem inclusive pessoas falando sobre o conceito, por exemplo, o Pirula fala sobre o conceito de lugar de fala, ele tem um vídeo recente falando sobre esse assunto. Ele até que falou coisas interessantes, mas dá para perceber que a pessoa não tem o domínio do conceito, né? Tem gente que até fala coisas interessantes sobre o lugar de fala, mas não tem domínio do conceito e acaba se equivocando, acaba cometendo equívocos. Então, para falar desse assunto, minha primeira sugestão é que a pessoa tenha o mínimo de leitura. E aí o que eu indico é esse livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. E assim, a Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa, ela é formada pela Unifesp, se eu não me engano, tá? Pela Universidade Federal de São Paulo, é isso mesmo. Tá? Ela tem a biografia dela aqui na contracapa do livro. E assim, além de ser filósofa, além de ser professora de filosofia, formada com mestrado, se eu não me engano com doutorado também, tá? Além de tudo isso, a Djamila, ela é mulher e militante do movimento negro, tá? Ela é mulher negra, então ela tem o lugar de fala da mulher e o lugar de fala da comunidade negra, né? Então ela é militante do feminismo negro, é assim mesmo que ela se posiciona. E aí ela relaciona esse posicionamento de ativismo e de militância com o conceito de lugar de fala. E aí o que eu vou fazer agora é explicar um pouquinho sobre isso. Não é meu objetivo simplesmente reproduzir o que está no livro dela, tá, gente? Eu li o livro para entender bem o conceito, mas eu vou trazer aqui reflexões minhas. Se fosse para reproduzir o material dela, eu indicaria então os vídeos da própria Djamila Ribeiro no YouTube. Tem vídeos dela ótimos falando sobre o conceito de lugar de fala. Mas eu quis o livro também, né? Eu assisti os vídeos dela e quis o livro também. Porque inclusive o tratamento dela é um tratamento que dá para entender, ela tenta falar numa linguagem que dá para entender, mas o conceito nem é tão difícil, o conceito em si não é tão difícil, mas as implicações do conceito são de difícil entendimento. Então vamos começar pelo conceito de lugar de fala. Então vamos lá. Conceito de lugar de fala. O que a gente precisa saber sobre esse conceito? Em primeiro lugar, o conceito de lugar de fala é um conceito de discurso, remete à narrativa, né? Por isso mesmo a fala. Porém, como a própria Djamila aponta, como a própria Djamila fala, esse é um conceito que existe para mostrar
estruturas de poder e de controle entre discursos, tá? A noção de lugar de fala, ele mostra, ele exibe que existem estruturas de poder e de controle entre os discursos, de modo que existe um discurso que ele é dominante e existe um discurso que é subalterno, que é dominado. E esse discurso dominante tenta ditar o que o discurso subalterno pode falar ou não. Aliás, muitas vezes esse discurso dominante vai querer que esse discurso subalterno simplesmente não fale, ele silencie. E se esse discurso não fala, se esse discurso silencia, então esse discurso não existe, ele passa a não existir. Ou seja, o lugar de fala é uma solicitação não só de fala, como é uma solicitação também de existência. Então, os lugares de fala subalternos querem falar, mas mais do que isso, eles querem existir e querem ser ouvidos. Essa é a ideia inicial. E essa questão da estrutura de poder e de controle, a Djamila, ela trata disso a partir da obra de Michel Foucault. É com base em Foucault que ela percebeu essas estruturas de poder e de controle entre diferentes modalidades de discurso. Então, o conceito de lugar de fala, ele tem um recorte filosófico, a bem dizer, é um conceito filosófico. Mas vocês vão ver também que ele tem um recorte sociológico. Então, lugar de fala é um conceito de discurso, é um conceito sociológico e, portanto, é um conceito coletivo, fala de coletividade. E é um discurso filosófico, porque ele trata inclusive das bases, das premissas nas quais um determinado discurso é feito, uma determinada fala é construída, montada e exibida. A Djamila aponta no livro dela que o conceito de lugar de fala surge primeiro dentro da área do jornalismo, tá? Mas aí o desenvolvimento desse conceito acaba sendo atravessado pela filosofia, pela sociologia, também pela psicologia e pelas teorias de discurso e comunicação. O conceito de lugar de fala, ele tem que remeter a grupo, não esqueçam, é um conceito sociológico. Então ele tem que remeter a grupo mais do que a indivíduo. A ideia do conceito de lugar de fala é a seguinte: existem determinados grupos que vivem experiências semelhantes, né, compartilham experiências muito semelhantes, vivências muito semelhantes, e em cima dessas experiências, dessas vivências semelhantes, esse grupo produz um entendimento, uma compreensão da realidade e uma narrativa, uma fala sobre essa realidade. Então o lugar de fala, na verdade, é o ponto de partida no qual uma determinada fala, uma determinada narrativa é construída a partir das vivências de um grupo. Em um trecho do livro da Djamila Ribeiro, ela fala assim: o conceito de lugar de fala refere-se a experiências historicamente compartilhadas e baseadas em grupo. E ela enfatiza várias vezes no livro: as realidades de grupo transcendem as experiências individuais e tratam realmente das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Então vejam, um determinado grupo, ele pode acessar um lugar de cidadania, por exemplo, um recurso material ou um recurso cultural ou um recurso simbólico qualquer, né? Determinados grupos podem acessar um lugar de cidadania, recursos materiais ou simbólicos, e podem falar sobre esse acesso, essa realidade. Enquanto que o grupo que não pode acessar esses recursos materiais ou esses recursos culturais ou simbólicos, sequer vão poder falar dessa realidade, né? E para esse nível de realidade, esse grupo e o lugar de fala desse grupo não existe. A Djamila então enfatiza que esse debate, ele é um debate estrutural,
e é também um debate ligado à questão das desigualdades sociais e as facilidades ou dificuldades de certos acessos a recursos materiais, simbólicos, culturais, abstratos. Normalmente, agora vem um detalhe importante, normalmente quando a gente pensa em lugar de fala, no conceito de lugar de fala, a gente vai pensar em certos grupos identitários, como grupos LGBTs, mulheres, grupos negros ou indígenas, pessoas com deficiência, usuários de álcool e drogas, principalmente dependentes químicos, né, dependentes de drogas, população carcerária. Então, determinados grupos que têm determinadas vivências, que são vivências de opressão e que vão produzir uma fala a respeito dessa experiência, a respeito dessa vivência. Porém, a Djamila afirma que todo mundo, sem exceção, todas as pessoas, eu, você que está em casa, seja lá quem for, tem um lugar de fala. Inclusive, os grupos dominantes, os grupos de elite, também têm o lugar de fala deles. Vamos relembrar o que é o conceito de lugar de fala. O lugar de fala é o ponto de origem de um determinado grupo que possui determinadas experiências e assim produz uma fala, produz uma narrativa, produz um discurso. É isso, tá? Então, vejam, se eu for pensar no grupo mais privilegiado possível na nossa sociedade, que seria o grupo branco, heteronormativo, masculino, é o homem, cristão, burguês e colonizador. Tá? Então esse grupo seria o grupo é o grupo que você pode pensar que é o mais privilegiado possível. É um grupo que dificilmente vai sofrer algum tipo de opressão na nossa sociedade. Vou repetir. É o grupo do homem branco, heteronormativo, cristão, burguês e de pensamento colonizador, dominador. Então esse tipo de pessoa é a que dificilmente vai sofrer qualquer tipo de opressão. Ela seria o exemplo da pessoa mais privilegiada, do grupo. Não vamos pensar em pessoa, mas o grupo, né? O conceito de lugar de fala sempre fala de grupo. Então, esse grupo altamente privilegiado, eles possuem certos acessos à realidade, acessos a bens materiais, culturais, simbólicos. Eles possuem certas experiências em comum que vão construir uma cosmovisão, ou seja, uma visão da realidade, uma visão do mundo. E em cima desse entendimento, dessa cosmovisão, eles também vão criar um discurso, um entendimento da realidade. E esse vai ser o lugar de fala deles. Então, também existe o lugar de fala do branco heteronormativo, que enfim, do grupo de elite, do grupo dominador. Entendendo então que existem esses diferentes grupos e que cada grupo possui o seu lugar de fala, a gente vai entender algumas coisas muito interessantes que eu quero passar para vocês daqui a pouco.